Meu neto chorou. Papai disse que você é uma mentira. Então ele viu a foto na minha mão e seus olhinhos, antes marejados de lágrimas, se arregalaram de curiosidade. Foi naquele momento que percebi o quanto meu próprio filho havia tentado me apagar da vida do pequeno Miguel. Senti uma dor que atravessava meu peito como uma lança afiada, mais dolorosa que qualquer ferida física que já experimentei em meus 72 anos de vida. Segurei as lágrimas enquanto o menino de apenas 6 anos olhava para a fotografia antiga onde eu aparecia jovem, segurando nos braços um bebê, seu pai. Miguel tocou o papel envelhecido com seus dedinhos curiosos, conectando os pontos em sua cabecinha. É você, vovó? Com o papai bebê? Apenas assenti, incapaz de formular palavras enquanto um nó crescia em minha garganta. Naquela tarde, não confrontei meu filho Roberto sobre suas mentiras. Simplesmente levei Miguel para tomar sorvete e depois o devolvi ao pai, como havíamos combinado após aquela visita inesperada. Roberto havia dito que precisava resolver alguns problemas e pediu para que eu ficasse algumas horas com o menino, o neto que eu mal conhecia. Percebi que Miguel não sabia quem eu era de verdade. Em algum momento, Roberto havia decidido que seria melhor me apagar da vida do filho, como se eu fosse apenas uma lembrança incômoda. Ao voltar para minha pequena casa nos arredores da cidade, as memórias me inundaram como uma tempestade implacável. Lembrei-me de como criei Roberto sozinha após a morte prematura de meu marido, quando nosso filho tinha apenas 8 anos. Trabalhei em 2 empregos simultaneamente, como faxineira durante o dia e costureira nas madrugadas, para garantir que ele tivesse tudo o que precisava. Economizei cada centavo possível para pagar seus estudos. Recordei-me das noites em claro quando ele adoecia, das horas intermináveis costurando uniformes escolares para economizar, dos almoços que eu deixava de fazer para garantir que ele pudesse lanchar na escola. Quando Roberto entrou na faculdade de Direito, vendi a única herança que tinha, um terreno deixado por meus pais, para pagar a universidade particular que ele tanto desejava. É um investimento no futuro, mãe, ele dizia com aquele sorriso que iluminava meus dias. E eu acreditei. Acreditei que estávamos construindo um futuro onde permaneceríamos juntos, onde meus sacrifícios seriam reconhecidos, não com luxos ou agradecimentos constantes, mas com o básico: respeito e um lugar em sua vida. O distanciamento começou quando ele conheceu Cristina, filha de um importante empresário local. Roberto estava no último ano da faculdade e logo percebeu que aquele relacionamento poderia abrir portas para sua carreira. Cristina, com seus modos refinados e contatos influentes, olhava para mim com uma mistura de pena e desdém mal disfarçado. Sua mãe não se sentiria mais confortável em um asilo? Ela parece tão cansada. Ouvi Cristina comentar certa vez, quando pensava que eu estava na cozinha e não podia escutá-la. Roberto não a contradisse. Apenas respondeu com um "vamos ver", que me dilacerou por dentro. Após o casamento luxuoso para o qual fui convidada apenas por formalidade, e onde me senti deslocada entre os convidados elegantes, as visitas de Roberto tornaram-se cada vez mais raras. Quando Miguel nasceu, pude segurá-lo apenas uma vez no hospital. Depois disso, as desculpas se multiplicaram. O bebê estava resfriado, os médicos recomendaram evitar visitas. Cristina estava muito cansada para receber pessoas. Tentei manter contato, ligando semanalmente, enviando presentes feitos à mão para o neto: casaquinhos de lã, cobertores delicados, pequenos brinquedos de madeira que aprendi a fazer em um curso gratuito no centro comunitário. A maioria desses presentes, descobri anos depois, nunca chegou a Miguel. Encontrei-os acumulando poeira no porão da casa de Roberto, quando fui chamada para ajudar em uma limpeza geral, provavelmente o único serviço para o qual me consideravam útil. Com o passar dos anos, minha presença na vida deles foi sendo sistematicamente apagada. Nas raras ocasiões em que era convidada para algum evento familiar, percebia os olhares confusos de Miguel, como se não soubesse exatamente quem eu era. "É uma amiga da família", ouvi Roberto explicar certa vez quando o menino perguntou quem era a senhora de cabelos brancos. Enquanto essas lembranças amargas me envolviam naquela noite solitária, algo mudou dentro de mim. A dor deu lugar a uma clareza que nunca havia experimentado antes. Eu havia permitido que me apagassem, que me transformassem em um fantasma na vida do meu próprio neto. Havia aceitado o papel de inconveniente, de um passado que Roberto preferia esquecer enquanto construía sua carreira bem-sucedida e sua imagem social perfeita. Aquela noite foi um ponto de virada. Sequei minhas lágrimas e sentei-me à pequena mesa da cozinha onde tantas vezes havia alimentado Roberto quando criança.
Peguei um caderno e comecei a escrever. Não lamentações ou recriminações, mas um plano. Não seria uma vingança mesquinha. Seria uma recuperação da minha dignidade e do meu lugar como avó de Miguel. Primeiro, busquei informações sobre meus direitos. Descobri que existiam leis que protegiam o direito de avós conviverem com seus netos. Na manhã seguinte, visitei um serviço de assistência jurídica gratuita no fórum da cidade. A jovem advogada que me atendeu ouviu minha história com um olhar de indignação crescente. Dona Helena, a senhora tem direito à convivência familiar com seu neto. Isso é garantido por lei. Podemos entrar com uma ação para regularizar suas visitas, independentemente da vontade dos pais. Hesitei brevemente. Entrar na justiça contra meu próprio filho parecia um passo drástico, mas então me lembrei dos olhos confusos de Miguel ao ver minha foto, da mentira que lhe contaram sobre minha existência, dos presentes encaixotados no porão. Assenti e demos início ao processo. Paralelamente, havia outro aspecto do meu plano. Algo que nem Roberto imaginava. Quando vendi o terreno dos meus pais para pagar sua faculdade, não usei todo o dinheiro. Uma parte significativa foi cuidadosamente investida, seguindo o conselho do velho bancário que conhecia minha família há décadas. Guarde algo para você, Helena. Nunca se sabe o dia de amanhã, ele disse. E eu segui seu conselho. Ao longo dos anos, aquele pequeno investimento havia crescido silenciosamente, assim como minha habilidade com costura e artesanato. Comecei a vender minhas criações em feiras e, eventualmente, pela internet, com a ajuda de uma vizinha mais jovem. O que Roberto via como a vida simples e quase miserável de uma idosa teimosa era, na verdade, uma escolha. Eu não precisava viver naquela pequena casa nos arredores da cidade, mas escolhi a simplicidade e a liberdade que ela me proporcionava. A notificação judicial chegou a Roberto 2 semanas depois. No mesmo dia, recebi uma ligação furiosa dele. O que pensa que está fazendo, mãe? Um processo? Contra seu próprio filho? Mantive a calma que havia cultivado durante aqueles dias de planejamento. Estou apenas buscando meu direito de ser avó do Miguel, Roberto. O direito que você decidiu me negar. Você não entende nada da nossa vida. Cristina e eu estamos criando Miguel com valores modernos. Não precisamos das suas histórias ultrapassadas e suas superstições de velha. Suas palavras me feriam, mas não me quebravam mais. Não se trata do que você precisa, Roberto. Trata-se do direito de Miguel conhecer sua história, suas origens, e do meu direito de conviver com meu neto. A ligação terminou com ameaças veladas de que eu me arrependeria, de que ele usaria todo o seu conhecimento jurídico para contestar o processo. Não me intimidei. Na verdade, contava com sua reação explosiva e arrogante. A primeira audiência foi marcada para o mês seguinte. Nesse intervalo, preparei cuidadosamente meu próximo movimento. Visitei um corretor imobiliário e coloquei minha casa à venda. Com o dinheiro dos investimentos e da venda da casa, comprei um pequeno apartamento a apenas 2 quarteirões da escola de Miguel. Era um lugar modesto, mas acolhedor, com 2 quartos, um deles decorado especialmente para quando meu neto pudesse me visitar. No dia da audiência, Roberto chegou acompanhado de Cristina e um advogado de aparência intimidadora. Tentaram me desencorajar no corredor do fórum, sugerindo que eu desistisse para evitar constrangimentos familiares. Mantive-me firme, sustentando o olhar de meu filho sem vacilar. Durante a audiência, o advogado de Roberto pintou um quadro distorcido de mim. Uma idosa confusa, com tendências ao acúmulo e ideias antiquadas que poderiam prejudicar a educação moderna que estavam dando a Miguel. Quando chegou minha vez de falar, não precisei de grandes argumentos jurídicos. Simplesmente mostrei ao juiz as fotografias dos presentes nunca entregues, os cartões de aniversário devolvidos, e contei sobre Miguel não saber quem eu era. Não estou pedindo para interferir na educação do meu neto meritíssimo. Estou apenas pedindo o direito de existir na vida dele, de compartilhar com ele as histórias da nossa família, de amá-lo como apenas uma avó pode amar. O juiz, um homem de meia-idade com um olhar perspicaz, ouviu atentamente ambos os lados. Ao final, determinou um regime de visitas quinzenais, para começar gradualmente e possivelmente ser ampliado no futuro, dependendo da adaptação de Miguel. Vi o rosto de Roberto contorcer-se em uma mistura de raiva e descrença. Após a audiência, enquanto caminhávamos para fora do tribunal, Roberto se aproximou com Cristina ao seu lado. Você conseguiu o que queria com seus joguinhos emocionais, mãe. Mas saiba que isso não vai durar. Vou recorrer e mostrar que você não tem condições de cuidar de Miguel, nem por algumas horas. Foi então que revelei a segunda parte do meu plano.
Não será necessário se preocupar com minhas condições de moradia, Roberto. Acabo de me mudar para um apartamento perto da escola de Miguel. E quanto às minhas condições financeiras? Tirei do bolso os documentos que comprovavam meus investimentos e minha nova propriedade. Acho que o juiz ficará satisfeito em saber que a avó de Miguel tem plenas condições de recebê-lo em um ambiente seguro e acolhedor. O choque no rosto dele e de Cristina valeu cada momento de silêncio que mantive ao longo dos anos. Não era sobre dinheiro ou propriedades. Nunca foi. Era sobre respeito, sobre meu lugar na família que eu mesma construí com tanto sacrifício. Isso é impossível, balbuciou Cristina. Você sempre viveu naquela casinha velha. Eu escolhi viver simplesmente, Cristina. Isso não significa que não pudesse fazer outras escolhas. Roberto parecia incapaz de formular uma resposta coerente. Finalmente murmurou. Por que nunca nos contou sobre esse dinheiro? Você poderia ter vivido melhor todos esses anos. E você poderia ter me tratado como sua mãe todos esses anos, Roberto. Nós todos fazemos nossas escolhas. Virei as costas e caminhei em direção ao meu novo começo, deixando-os ali, confrontando a imagem que haviam construído de mim. Uma imagem que acabara de se despedaçar. A primeira visita oficial de Miguel ao meu novo apartamento foi 2 semanas depois. Roberto o trouxe, claramente desconfortável, mas cumprindo a determinação judicial. Miguel estava tímido inicialmente, mas seus olhos brilharam ao ver o quarto que preparei para ele, com prateleiras cheias de livros infantis e brinquedos artesanais que finalmente poderiam chegar às suas mãos. Naquela tarde, mostrei a ele mais fotografias, de seu pai quando criança, de seu avô que ele nunca conheceu, de mim em diferentes fases da vida. Contei histórias da nossa família, tradições que Roberto provavelmente considerava ultrapassadas, mas que formavam as raízes da identidade que Miguel tinha direito de conhecer. Antes de irem embora, Miguel me abraçou espontaneamente e perguntou: "Posso chamar você de vovó Helena agora?" Aquelas simples palavras curaram feridas que eu achava que nunca cicatrizariam. "Claro que pode, meu amor. Sempre fui e sempre serei sua vovó Helena." Roberto observava a cena com uma expressão complexa. Havia ressentimento, sim, mas também algo mais. Talvez uma compreensão relutante do que havia feito ao tentar me apagar da vida do filho. Nos meses seguintes, nossa relação passou por transformações graduais. Miguel aguardava ansiosamente nossas tardes juntos, onde eu ensinava pequenas habilidades manuais, contava histórias antigas e principalmente escutava, algo que crianças raramente experimentam em um mundo cada vez mais acelerado. Roberto permaneceu distante por algum tempo, deixando Miguel comigo e buscando-o depois sem muita conversa. Mas certo dia, quase 6 meses após a audiência, ele chegou mais cedo para buscar o filho e aceitou meu convite para um café. Sentados à mesa da cozinha, enquanto Miguel brincava no quarto, Roberto finalmente falou o que parecia estar engasgado em sua garganta há anos. "Por que você nunca me confrontou antes, mãe? Por que esperou tanto tempo?" Pensei cuidadosamente antes de responder. "Talvez pelo mesmo motivo que você tentou me apagar da vida do seu filho, Roberto. Medo." "Medo? Você sempre foi a pessoa mais corajosa que conheci. Eu tinha medo de perder completamente o pouco que ainda tinha de você. E você tinha medo do que sua nova vida pensaria ao ver de onde você veio, não é mesmo?" Ele baixou os olhos, incapaz de negar. "Não era bem assim. Cristina sempre achou que..." "Não coloque isso em Cristina, filho. Foram suas escolhas." O silêncio entre nós tinha o peso de décadas de palavras não ditas. Finalmente, Roberto ergueu os olhos e vi neles o menino que um dia segurou minha mão com total confiança. "Nunca te agradeci direito, não é? Por tudo que você fez por mim." Não era a gratidão que eu buscava, Roberto. Era apenas um lugar na sua vida, no seu coração. Naquela noite, algo começou a ser reparado entre nós. Não foi uma reconciliação instantânea ou dramática como nos filmes. Foi o início de um caminho longo e por vezes doloroso de reconstrução de pontes há muito queimadas. Com o passar do tempo, as visitas de Miguel tornaram-se mais frequentes. Eventualmente, Roberto começou a trazer Cristina também. No início, ela vinha claramente desconfortável, mas aos poucos, à medida que conhecia a verdadeira Helena, não a caricatura que havia imaginado, seu desconforto foi dando lugar a um respeito relutante, e depois a uma genuína curiosidade sobre minhas histórias e habilidades. Em uma tarde de verão, quase 2 anos após aquele dia em que Miguel viu a fotografia em minha mão, organizei um almoço em meu apartamento. A mesa estava posta para 5 pessoas.
Roberto, Cristina e Miguel chegaram pontualmente, trazendo uma sobremesa comprada em uma confeitaria fina. A quinta pessoa era uma surpresa para eles. Quando a campainha tocou, pedi a Miguel que atendesse. Era Sofia, minha vizinha do apartamento ao lado. Uma senhora de 80 anos que se tornara minha grande amiga. Ela entrou apoiada em sua bengala, trazendo consigo um álbum de fotografias. Roberto e Cristina a cumprimentaram educadamente, claramente confusos com sua presença. Durante o almoço, Sofia contou histórias da época em que conheceu meus pais, muito antes de Roberto nascer. Histórias sobre como meu pai havia ajudado a família dela em tempos difíceis, sobre a generosidade silenciosa que era uma marca registrada da nossa família. Sua mãe é igualzinha ao seu avô, Roberto, ela comentou, folheando o álbum e mostrando fotografias amareladas pelo tempo. Aquela força silenciosa que não precisa se anunciar, mas que está sempre presente quando necessária. Vi os olhos de Roberto marejarem quando Sofia mostrou uma fotografia que ele nunca tinha visto. Seu avô, meu pai, segurando-o no colo quando bebê, poucas semanas antes de falecer. Uma memória que ele não sabia que possuía, uma parte de sua história que ele quase perdeu para sempre. Naquele momento, percebi que minha luta não havia sido apenas por mim ou por Miguel. Foi por toda a nossa linhagem, por todas as histórias, tradições e memórias que quase foram apagadas. Pela continuidade que conecta avós, filhos e netos em uma corrente inquebrantável de amor e pertencimento. Hoje, aos 76 anos, olho para trás e vejo como aquele momento doloroso. Papai disse que você é uma mentira. Foi, na verdade, o catalisador de uma profunda transformação. Miguel, agora com 10 anos, passa regularmente os finais de semana comigo. Roberto e Cristina jantam em meu apartamento pelo menos uma vez por mês. As feridas não desapareceram completamente, mas transformaram-se em cicatrizes que contam histórias de reconciliação e segundas chances. Aprendi que nunca é tarde para reclamar seu lugar no mundo, para defender sua existência e seu direito de ser lembrada. Aprendi que o silêncio, quando finalmente quebrado, pode dar lugar a verdades poderosas que transformam não apenas quem fala, mas todos ao redor. E, principalmente, aprendi que as fotografias em nossas mãos, aqueles fragmentos congelados do tempo que comprovam nossa existência, têm o poder de despertar perguntas, reconectar corações e restaurar histórias que pareciam perdidas para sempre. Miguel agora coleciona fotografias. Em seu quarto, há um mural onde ele cola imagens de toda a família, incluindo aquelas de gerações que se foram muito antes de seu nascimento. Estou guardando nossas histórias, vovó, ele me disse certa vez, com a sabedoria que só as crianças possuem, para que ninguém mais seja uma mentira. É por isso que continuo contando minhas histórias, registrando memórias, tecendo o passado ao futuro com linhas invisíveis de amor e verdade. Porque somos todos parte de algo maior que nós mesmos. Uma tapeçaria familiar que se estende para além do que podemos ver, conectando-nos através do tempo em padrões belíssimos que só podem ser apreciados quando vistos por inteiro. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.